Bom dia, tô aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo ele é diferente. O vídeo ele é diferente porque o que acontece? Ontem eu tive um teste técnico para uma vaga de emprego na minha área, desenvolvimento de sistemas. E aí acabou caindo MySQL e antes eu me preparei. Eu fiz algumas questões e eu queria estar trazendo esse conteúdo, material, né, o material que eu usei para me preparar para o canal. Para, sei lá, alguém que aprender alguma coisa nova, acompanhar os vídeos, alguém que se encontra na mesma situação que eu e não sabe por onde começar, então já dou um ponto de partida aqui inicial. E vamos lá. Pretendo estar transformando isso aqui também numa série, onde cada vídeo eu resolvo uma questão. Então, tem várias questões, como eu vou mostrar no vídeo, tem várias questões no banco de dados do site que eu vou utilizar. E vamos que vamos. Vamos embora. Então, o que acontece? O site que eu estou usando é esse aqui, chama DataLemur. E onde que eu arrumei esse site? Eu estava procurando no Reddit algumas questões para mim estar estudando MySQL. E aí, cara, eu acabei deparando com esse linkzinho aqui, DataLemur, e é incrível esse site. Não estou fazendo propaganda nem nada, inclusive vou deixar o link do site na descrição aí, caso alguém queira ver por conta própria. Mas é sensacional, cara. Tem várias questões. Aqui eu tô na parte de entrevista. Sim, tem questões de entrevista de emprego. Por exemplo, essa aqui, Data Science Skills. Ele é 100% em inglês, tá? Não tem, eu não consegui traduzir pelo Google. Tanto é que as questões, para ficar mais fácil de fazer o vídeo da gente acompanhar, eu coloquei aqui no arquivo Word todo traduzido, para a gente estar fazendo. E voltando à questão da entrevista, aqui, por exemplo, isso aqui é uma questão de nível fácil. E ela é uma questão de entrevista de emprego do LinkedIn, cara. Então é incrível esse site aqui para estudar MySQL. Bom, vamos dar uma olhada então na primeira questão, para que é a questão de hoje do vídeo, né? Vamos ver o que a gente tem que resolver. Ó, dado uma tabela de candidatos e suas habilidades, sua tarefa é encontrar os candidatos mais adequados para uma vaga de cientista de dados. Bem, você deseja encontrar candidatos proficientes em Python, Tableau e PostgreSQL. Acho que eu estou falando certo isso aqui. Eu vou continuar falando Tableau. Escreva uma consulta para listar os candidatos que possuem todas as habilidades necessárias para a vaga. Ordene a saída pelo ID do candidato em ordem crescente. Tá. Suposição: não há duplicatas na tabela de candidatos. Isso que é importante. Não pode ter repetidos, né? Por exemplo, um ID repetido. Tem que aparecer um de cada vez. Um somente uma vez, né? Então aqui a gente tem, bom, como o site está completamente em inglês, no documento do Word eu deixei o nome das tabelas em inglês também, para ficar mais fácil, não confundir. Então aqui eu tenho candidates, a tabela. Aqui é a estrutura da tabela, né? Aqui a gente tem as colunas, o tipo das colunas. Aqui tem um exemplo de entrada. Então, como as colunas são preenchidas, né? Por quais dados elas são preenchidas. E aqui tem um exemplo de saída. Esse exemplo de saída aqui é o que a nossa query, que é uma consulta no banco de dados, deve mostrar quando for executada, né? Então tem que sair nesse formato aqui. Tem explicação. O candidato 123 é exibido porque possui habilidades em Python, Tableau e PostgreSQL. O candidato 345 não está incluído na saída porque lhe falta uma das habilidades necessárias, PostgreSQL. Aqui ele fala que o conjunto de dados que a gente está vendo é só um exemplo, não significa que seja igual à tabela real, né? Que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Então, pelo que me parece, para o candidato ele aparecer na saída, ele tem que ter essas três habilidades aqui: Python, Tableau e PostgreSQL. Interessante. É que o único que possui as três é o candidato 123, né? O 345 ele tem Python, tem o Tableau, mas não tem o Postgre, então ele não aparece. O 234 nem preciso falar, né? Ele não tem nenhuma das três. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela. Essa aqui é a estrutura do site. O que acontece? Quando você começa, aqui quando você entra aqui, ele dá a opção de você escolher entre Postgre e MySQL.
eu utilizo MySQL, certo? Então eu vou dar um Ctrl Czão aqui. Aqui eu já resolvi, mas a gente vai... Esqueci de apagar, a gente vai resolver do zero aqui. Muito bem. Então vou escolher MySQL. Aqui tem para rodar o código. Então se eu rodar Select All From Candidates, ele vai mostrar tudo da tabela Candidates. Esse submit aqui é para quando você tiver uma resposta na query e enviar para ver se está correto ou não. Aí tem a solução, tem a discussão que o pessoal discute, e aqui tem as soluções que eu enviar. Muito bem, vamos lá. Então, essa aqui é a nossa tabela. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos fazer, ó, lembrando, o formato de saída, só tem que ter o ID do candidato. Então a gente vai selecionar o candidate ID só. Qual que é a nossa condição? Where. Dá para fazer de um jeito aqui. Eu vou fazer desse jeito. Where skill. É... Tá. Antes de tudo, ele fala para ordenar. Então eu já vou ordenar order by candidate ID, porque ele fala para ordenar em ascendente, né? Ascendente não, crescente. Esse order by ele serve para ordenar tanto em crescente quanto decrescente, tá? Para ser decrescente é só adicionar um desk aqui. Se eu deixar sem nada já é crescente. Beleza. Tá, vamos fazer esse where. Tá, primeiro que a skill ela tem que estar em um desses três, né? Então ela tem que estar em Python, ela tem que estar em Tableau. Como é que escreve isso? Tableau. E tem que estar no PostgreSQL. Tudo bem. Tá, mas isso aqui não é o suficiente. Inclusive, eu acho que vai dar errado por conta desse order by e do where. Acho que isso aqui é depois. Isso. Muito bem. Temos um avanço aqui. O que ele está me mostrando aqui? Eu vou deixar essa query aqui, salva. Select all from candidate ID. Vou deixar essa query salva para poder usar, para a gente sempre que necessitar visualizar a tabela inteira, né? O que ele está me mostrando aqui? Como que é? Ah, tá. Candidates. Aqui, ó. Ele mostrou 1, 2, 3 e o 3, 4, 5. Justamente. Onde a habilidade, que é a skill, tem uma dessas três aqui. Que é Python, Tableau e PostgreSQL. Não está errado. Só que a gente quer o seguinte. A gente quer o candidato que tenha essas três coisas, né? O 3, 4, 5, ele só tem duas. Então a gente precisa resolver esse problema aí. Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso, cara? Eu não sei. A gente vai descobrir. Primeiro, uma observação. Quando a gente roda, tá vendo que está repetido. Tem duplicatas aqui, né? Até parece 3 vezes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lançar um group by candidate ID, que a gente vai tirar essas duplicatas aí. Perfeito. E vamos lançar um having count. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu vou explicar o código, tá? No final. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Foi. Cinema. Foi. É isso mesmo. Então, o que acontece? Inclusive, vamos checar essa resposta. Não, tem como checar no submit depois. Acabou. Não decorei nada, viu? Ó, o que acontece aqui? Muito bem. O select candidate ID, ele significa o seguinte. A gente vai... Inclusive, eu vou deixar a metade da tela aqui. Ó, acho que até... Deixa eu ver como é que fica na gravação. Não.
A minha tela corta um pouco aqui, né? Enfim, eu vou lendo aqui. Ó, cadê? Não, na real, não precisa. Enfim, ó, o que acontece aqui então? O enunciado fala que qual deve ser o formato de saída? A gente tem que pensar nisso. O formato de saída deve ser somente o ID do candidato. Então eu vou selecionar o quê? Somente o ID do candidato, como aqui, certo? Da tabela candidates. Então a gente tem uma tabela com todos os candidatos, as habilidades, e eu quero o ID dos candidatos dessa tabela, certo? Muito bem. Só que eu não quero todos os IDs. A gente quer os candidatos que tenham as três habilidades: Python, Tableau e PostgreSQL. Então, eu já coloco uma condição aqui: where skill in. Onde skill seria habilidade, né? Então, esse in é como se fosse aquela verificaçãozinha. Ele vai passar. Deixa eu dar um select all para ficar melhor para explicar. Ó, esse where ele vai passar por cada linha e ele vai verificar se as habilidades que ele encontrar nas linhas correspondem a Python, ou Tableau, ou PostgreSQL. Uma das três. Beleza? Então ele vai verificar. Ok. Esse group by é aquela coisa que a gente viu. Ele serve para tirar as duplicatas. Então, por exemplo, o candidato 1, 2, 3, ele tem as três habilidades. Por isso ele aparece três vezes. O group by, eu estou agrupando pelo ID do candidato. Ou seja, ao invés de aparecer 3 IDs com 3 habilidades, vai aparecer um ID com as 3 habilidades, certo? E aproveitando isso, eu estou usando Having Count Skill, que é o seguinte, depois que eu agrupo isso pelo ID, fica só um ID do candidato com as habilidades que ele possui, e aí eu estou verificando de novo. Aqui já é um outro filtro, lembrando que ele já passou por esse filtro aqui de ter as 3 habilidades, uma das 3, né? E aí eu estou fazendo a contagem de quantas habilidades esse candidato tem. Se ele tiver 3 habilidades, após esse filtro do where, que tem que estar entre uma dessas 3 aqui, ele é o candidato certo que vai ser mostrado na nossa consulta, na nossa saída da query, que é a consulta, né? E aí esse order by, como eu já falei, é para ordenar em crescente ou decrescente. Aí no caso eu ordenaria os IDs em ordem crescente ou decrescente, certo? Bom, vamos ver como que vai estar isso aqui então. Se tá certo. Aparentemente está certo. Vamos dar o submit aqui. Lembrando que eu fiz isso aqui há uns dias atrás, eu não lembro direito, tá? Então, não é nada combinado aqui, é tudo real aqui, filho. Vamos ver esse negócio aí. Boa. Tá aqui, resolvido. 28 do 1. E tá resolvido. Isso aqui, que eu falei que eu não tinha feito, né? Isso aqui é porque eu fiz teste ontem para gravação, tá? E antes da... eu fiz uns testes de gravação aí para ver, entender como a ferramenta funcionava direito para explicar para vocês. Bom, enfim, o que a gente tem aqui então? A gente acertou, ele dá uma parabéns aqui, congrats. E é isso, ó, a saída que a nossa query deu, nossa consulta, e o esperado. Uma outra coisa legal que eu acho desse site é que dá para ver a solução aqui, ele explica todo o raciocínio, lembrando que é 100% em inglês, ele explica todo o raciocínio que cada coisa faz, e aí ele dá a solução completa aqui. Ele explica certinho o que cada coisa faz aqui, né? E tem discussão também. Dá para filtrar por PostgreSQL. E aqui o pessoal vai postando as dúvidas, né? Por exemplo, ó, esse cara aqui já teve outro pensamento, outra solução, usando o group concat. Aí ele posta a solução dele aqui e as pessoas respondem, ó. Teve uma resposta, o cara
Sei lá, isso aqui é uma risada, filho. Mas aí, ó, o pessoal vai discutindo aqui. Isso é bem legal. Caso tenha alguma dúvida que o site não responda e tudo mais. Então é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo trazer para o canal resolvendo várias questões desse site. Vou clicar aqui, eu fiz algumas questões, eu vou clicar aqui em All Questions. E aqui, ó, aqui no caso eu estou resolvendo as questões de entrevista de SQL. E aqui, cara, você vai encontrar de várias empresas, ó. Aqui tem as dificuldades. E aí vai indo, ó. Tem fácil, médio, ó, da Uber, velho. Cadê? Da Uber, Netflix, TikTok. E aí vai, ó. Aí tem difícil, né? Ixi, da Apple aqui. Aí vai, fácil, médio, difícil. De várias empresas aqui. Todas com solução, discussão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.